Como que tá a legislação disso? Foi proibido no Brasil o jogo do azar em 1946. Depois, eu tenho as datas aqui, 2018 foi liberada a aposta esportiva, 2022 eles puxaram a lei de 48 e começaram a fazer o início, né, de um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai ser voltado a ser discutido agora em 2024 novamente, parece, e eles estão buscando realmente liberar os jogos de azar também no Brasil, além das apostas esportivas. E em 2023 foi sancionada também a lei que libera ainda mais, com certas regulamentações, as apostas esportivas que já tinham sido liberadas em 2018. Jéssica, por que o governo está liberando e por que tem essa perspectiva de que realmente as liberações aconteçam? Porque está movimentando muito dinheiro. Para você ter uma ideia, só em setembro de 2024, agora, o governo ele lançou um relatório porque ele consegue computar os PIX que as pessoas mandam para essas empresas. Então, como o Banco Central ele tem acesso ao PIX de todo mundo, ele consegue essa informação de uma forma super fácil. Não acho você que está enganando papagaio. Ele sabe das tuas movimentações. Então, ele coletou todas essas informações e o resultado é o seguinte: 20 bilhões, 20,8 mais 0,3, então na realidade são 21,1 bilhões de reais transitaram para casas de apostas e jogos esportivos e bets, essas coisas todas, em setembro de 2024. Nós estamos falando de um mês e bilhões, 21 bilhões. Não é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, são 23 bilhões. E então, assim, como movimenta muito dinheiro, o governo vai achar alguma forma de incentivar que isso perdure e fazer com que as coisas, de algum modo, ele consiga uma arrecadação em cima disso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O governo quer mais dinheiro para ele seguir gastando. Isso é fato. Ao invés de fazer um governo sério, gastar menos, e isso não estou dizendo desse governo, estou dizendo qualquer governo, ao invés de realmente pensar numa estrutura que seja protetiva, no sentido de que a gente tem que olhar para a sociedade, entender esses mecanismos comportamentais, entender que a sociedade ela acaba sendo completamente suscetível a esses jogos e que não tem autocontrole suficiente para lidar com isso. Com essas perspectivas, o governo teria que agir diferente, mas ele não age e não vai agir. Portanto, é nossa responsabilidade, por isso que eu decidi fazer esse episódio, é nossa responsabilidade que a gente consiga conscientizar mais pessoas para que elas nem entrem nesse tipo de... nem testem, porque se testar, a probabilidade de começar a se envolver de uma forma disfuncional é muito grande. Então, o contexto que nós temos no Brasil hoje é esse. E aí, falando um pouco mais de números, por que, por exemplo, e saiu esse dado também, né, que só de Bolsa Família foi 3 mil ou 3 bi, agora eu não lembro exatamente se foi 3 milhões ou 3 bilhões de dinheiro, 3 milhões do dinheiro do Bolsa Família. Então, o governo, ele distribuiu em torno de 14 bilhões e destes 14 bilhões, 3 foram destinados pelos beneficiários do Bolsa Família para participação de jogos online, casas de apostas. Por que isso acontece? Isso representa 20% mais ou menos do capital que foi distribuído. Por que essas pessoas que muitas vezes não têm nem dinheiro para comer, elas se submetem a esse tipo de coisa? Por que pessoas com baixo nível socioeconômico acabam sendo mais suscetíveis a entrar em jogos de apostas e o que era para ser uma possibilidade de melhora de vida alimenta ali uma escassez e um problema ainda maior? Porque essas pessoas, do ponto de vista de ganhos e perdas, elas já vivem numa situação em que elas têm uma percepção de que ela já está perdendo. Então pensa assim, eu já estou no negativo, eu já tenho uma vida que não tenho recurso nenhum, então ela não tá, quando a gente pensa nessa questão assim, a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Só que essa pessoa, ela não está no campo dos ganhos
E se perder, cai para o campo das perdas. Ela já está perdendo. Portanto, ela vai entrar no all-in, ela vai entrar no tudo ou nada, porque ela já está perdendo. Então, ela está vendo ali uma possibilidade de, quem sabe, minimizar a perda dela. E aí ela entra de cabeça. Por quê? Porque ela já está perdendo. E se ela perder mais, não está aumentando a dor psicológica dela, porque a vida dela já está neste lado. A percepção subjetiva dela já é de perda. Percebe? Percebe o risco disso? É sério, isso é muito preocupante. Porque são essas pessoas as mais vulneráveis que vão ter uma motivação ainda maior para se envolver nesse tipo de coisa. E aí ela vai lá e começa. E como, por ter um status socioeconômico muito baixo, ou seja, uma renda muito baixa, com às vezes dificuldade de alimentação, há uma enorme probabilidade, os estudos mostram isso, que a capacidade cognitiva dela já esteja reduzida. Portanto, a suscetibilidade dela se envolver e não conseguir mais sair daquilo ali é gigante. E aí aquilo vira um ciclo, e aí isso é um grande problema social. Porque além da pessoa ela ter dificuldade de comer, agora ela também tem dificuldade de sair de um vício, porque um vício, como eu já mencionei, jogos é tratado como um vício comportamental, é um transtorno patológico. E essa pessoa vai ter mais suscetibilidade a isso. Portanto, é assim, muito preocupante mesmo. E por isso que eu não sou tão... Eu sou muito assim, as pessoas elas têm que ter liberdade para fazer as suas escolhas. Só que a gente tem que entender que as pessoas elas não têm capacidade, às vezes, e na grande maioria, e eu me enquadro nisso, né? Todos nós temos capacidade de raciocínio limitada, de tomar boas decisões. Portanto, e é o que o Richard Thaler defende fortemente, nós precisamos olhar para a política pública de forma que exista um paternalismo libertário. O que significa isso? A pessoa pode escolher, só que ela vai ser induzida a fazer uma boa escolha e não uma má escolha. E quando a gente gera um estímulo tão grande de jogos, o que eu estou fazendo é induzindo a uma escolha errada e não certa. E aí, ao invés de ter um paternalismo libertário positivo, eu estou tendo um paternalismo libertário completamente negativo. Então, se o governo vem e libera isso sem parâmetros que sejam protetivos para essas pessoas, por exemplo, se você jogar, você perde o seu Bolsa Família. Se isso não acontecer, há uma enorme probabilidade disso se tornar um problema social gigantesco. Então, esse é o contexto em termos de números que nós temos.